Amados, eu quero repartir uma palavra com você baseada em João capítulo 8. Abre a tua Bíblia, por favor. João capítulo 8, nos versos de 31 até 38. Tem uma porção aqui que eu quero destacar algumas coisas nesse texto e depois fazer uma aplicação em cima das verdades que estão aqui escritas nesse texto. Baixa a tua cabeça ainda mais uma vez, ora comigo. Pai, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado por esse texto de João, pelas palavras de Jesus. Sabemos, ó Pai, que não são apenas fatos históricos, mas há poder nas verdades que estão aqui escritas. Eu te peço que o teu Espírito Santo, nessa hora, ó Pai, faça esse poder fluir na vida de cada um de nós. Abre o nosso entendimento, o nosso espírito, o nosso coração, para entendermos por uma ação do Senhor, por uma revelação do Senhor para cada um de nós, verdades que são importantes de serem ministradas na vida de cada um de nós. Por favor, ó Pai, sujeitamos a nossa mente e o nosso coração ao Senhor nessa hora e agradecemos já antecipadamente no nome de Jesus. Amém. Amém. Lê comigo o texto. Acompanha, na verdade, esse texto que eu leio a partir do 31, que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Para nesse momento aqui, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Essa frase é uma frase que está ligando o que vem acontecendo até o verso 30 e vai ligar com o que ele vai descrever a partir desses dois pontos aqui. O que está acontecendo antes? Capítulo 8, Jesus está em Jerusalém, provavelmente no seu terceiro ano de ministério, bem próximo da cruz, né? Ele já está no seu ministério em Jerusalém. Os demais evangelistas, eles descrevem o ministério de Jesus em Jerusalém só no final dos evangelhos. O evangelista João não está preocupado com cronologia nenhuma, e ele escreve nesse momento um conteúdo que diz respeito a ensinos que Jesus praticou no terceiro ano, porque Jesus vinha, como todo judeu, vinha para Jerusalém todos os anos. Ele não veio uma vez só para Jerusalém, ele vinha assim algumas vezes no ano, e ele praticava ensino. Mas o que está acontecendo aqui já provavelmente seja o terceiro ano do ministério de Jesus, como eu disse, bem próximo da crucificação. E é o momento em que ele está no templo ensinando, e nas imediações do templo, Jesus ministrou muito nas imediações do templo no terceiro ano, e vários dos fariseus e autoridades entram em disputa com Jesus ali, e nesse momento está havendo uma disputa, uma discussão entre alguns fariseus e Jesus, e tudo que está escrito no capítulo 8 está dentro dessas discussões, argumentos que Jesus está usando para defender a sua autoridade messiânica, a sua autoridade como Filho de Deus, a sua eternidade. Várias coisas estão acontecendo aqui. Até o verso 30, antes desse que nós vamos ler, de 31 a 38, no começo do capítulo 8, o que é o registro de 1 a 11, é o registro em que aquela mulher adúltera é pego em adultério, não apenas ela, mas somente ela é lançada, né, ali diante do povo para apedrejamento, e jogam essa mulher aos pés de Jesus, e tem aquela conversa. Jesus escreve ao chão, e ele fala uma palavra, né, quem não tem pecado atire a primeira pedra, e foram lançando as pedras no chão, e foram embora, e sobra só ela e Jesus não condena essa mulher, mas a adverte para que não pecasse mais. Adverte a mulher para que não volte ao pecado, e a ser escrava do pecado. Então, a primeira parte do capítulo 8 está acontecendo isso. Depois, Jesus, ele tem uma narrativa aqui registrada por João, entre os versos 12 a 20, em que ele dá algumas ênfases quando ele se identifica e declara ser ele a luz do mundo. E nos versos de 21
a 59, que é o texto em que nós vamos, uma parte que nós vamos ler, 31 a 38, de 21 a 59, o que Jesus está fazendo aqui é defendendo a sua autoridade, a sua missão, a sua messianidade. É isso que ele está fazendo. E dentro desse discurso, em que Jesus está defendendo a sua eternidade, defendendo a sua messianidade, defendendo a sua autoridade, defendendo a sua identidade de filho de Deus, ele diz o que está escrito aqui entre os versos que vamos ler. Quando ele está, até o verso 30, ele faz um discurso muito, muito forte, muito provocativo para quem não cria nele. E o que ele diz são coisas espirituais, verdades espirituais. E quando chega no verso 30, há uma expressão lá registrado, diz que muitos creram nele. Muito interessante isso. Ele vem discursando, ele vem defendendo a sua autoridade, a sua messianidade, e no final, alguns fariseus querem matá-lo, né? Mas alguns dos que ouviram creram nele. E no verso 31, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Parece que nesse momento, ele está falando com a multidão, parece que ele dá uma atenção exclusiva para aqueles que creram nele, e ele passa a falar pessoalmente com aqueles que creram em Jesus. Amém? Então, de alguma forma, o que ele está falando com eles lá, cabe a nós também. Tudo cabe a nós. Mas é interessante esse momento. Ele dá atenção exclusiva para aqueles que creram. Então, aqueles que creram precisam ter atenção no que ele vai dizer. O que é que ele vai dizer? Muito bem. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ele está dizendo isso para quem é discípulo, que aqueles que creram nele. Há uma necessidade de permanência, de permanecer, uma decisão, uma intenção de permanecer na presença, permanecer como discípulo, ok? Mas eu quero ler o texto todo e depois eu volto fazendo algumas observações. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendentes. Aí os fariseus que estavam próximos ouviram essa palavra e entraram no assunto, né? Responderam-lhe, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Falando aos fariseus que tinham como pai o diabo, né? Volta comigo no verso 31. A observação que faço quando Jesus fala, se vós permanecerdes na minha palavra. Primeira coisa que o permanecer aqui parece que é uma palavra que denota lugar. É você ficar num determinado lugar, é você escolher ficar num determinado lugar. É você se esforçar por estar num determinado lugar, por permanecer num determinado lugar. Que lugar é esse? Se vós permanecerdes na minha palavra. Parece que é interessante. A gente geralmente fala da palavra entrar em nós, mas curiosamente, a figura que Jesus constrói nessa frase é o contrário. Não, lógico que é uma verdade também. A palavra tem que entrar em nós, a palavra tem que permanecer em nós. Mas o que ele está dizendo é nós permanecermos na palavra. Amém?
É o outro lado. Tem que acontecer as duas coisas. Primeiro, ele proclama a palavra, ele apresenta a palavra, está aí a palavra de Deus, a Bíblia. Amados, a Bíblia não é um livro que contém apenas dados históricos do povo de Deus, da igreja do Novo Testamento, da obra de Jesus, da obra da igreja no livro de Atos, ou das diversas cartas que os diversos autores do Novo Testamento compartilham, as epístolas de Paulo, de Tiago, de João, de Pedro, de Judas. Não são apenas informações históricas, não são apenas informações também a respeito do evangelho que nós vivemos, das mensagens que a igreja deve pregar. Não é apenas isso, a palavra de Deus é mais do que tudo isso. A palavra de Deus é a própria vida, a palavra de Deus é viva, ela é poderosa, ela contém verdades, ela contém unção. Nós não endeusamos a palavra, né? Há um tempo atrás, onde acontecia muita guerra espiritual, muita expulsão de demônios, e tinha alguns que desinformadamente acabavam atendendo alguém que estava endemoniado e pegava a Bíblia e botava na cabeça do endemoniado, achando que a palavra em si, papel e tinta, faria alguma coisa especial, ou promovesse alguma libertação. Nós não endeusamos a palavra, não é isso. Mas a gente sabe que a palavra de Deus, ela revela o coração de Deus, ela revela as intenções de Deus, ela revela verdades que são eternas, verdades que são transcendentes, verdades que são da dimensão do eterno, verdades que são dos valores, de como as coisas funcionam no reino de Deus, como as coisas funcionam no reino dos céus, como as coisas funcionam no mundo espiritual, verdades que, se nós conhecermos, se nós entendermos, se discernirmos, se entrarmos nela, essas verdades podem ser aplicadas na nossa vida aqui, e a gente viver nessa terra, nessa vida, de fato como cidadãos do reino dos céus, pelos valores do reino dos céus, pelo poder do reino dos céus, pela frequência do reino dos céus, pelo poder do reino dos céus. Não são apenas informações, tem verdades, e quando eu conheço essas verdades e aplico essas verdades e me acomodo nessas verdades, permaneço nessas verdades, aí a minha vida compartilha de poder. Eu compartilho de poder, um poder que me traz libertação, um poder que me traz cura, um poder que me traz sabedoria, um poder que me abre portas, um poder que me dá soluções, um poder que eu posso vivenciá-lo no meu trabalho, na minha família, nos meus relacionamentos, no meu ministério. Poder, a palavra de Deus compartilha poder, a palavra de Deus compartilha verdades poderosas que podem promover cura, libertação, transformação de todos os níveis profundos, projetar nossa vida, nossa mentalidade para as verdades eternas e a gente viver nessa terra de fato como cidadão do céu. A palavra de Deus não traz só informação, ela é o poder de Deus, amém? Não é a tinta e o papel, porque ela compartilha Deus. A palavra de Deus é como se fosse a materialização, uma expressão do próprio Deus, uma expressão do coração de Deus, uma expressão dos pensamentos de Deus. Amém, gente? Por isso, não são só informações. E quando Jesus fala, se permanecerdes na minha palavra, interessante, ele expõe uma verdade e nós precisamos tomar a decisão de ficar nela. Quais verdades? Eu vou repartir algumas verdades mais ao final. Mas primeiro, eu chamo a sua atenção e faço essa observação. Nós precisamos decidir permanecer na palavra e nas suas verdades. Para isso você tem que conhecer a Bíblia. Para isso você tem que ler. Não apenas como quem busca informação, mas como quem entra no seu momento de intimidade, você lê a palavra, permitindo que o Espírito Santo ilumine você para compreender o coração de Deus. E você vai para a leitura da palavra, pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que ilumine você para discernir as sabedorias eternas. Discernir a sabedoria de Deus.
discernir a mente de Deus, discernir os tempos, discernir as verdades espirituais invisíveis. Vai para a palavra tem o poder de abrir a nossa mente, de arrancar o véu que o pecado e o mundo colocaram nos olhos. A palavra de Deus tira a cegueira, ela ilumina, dá-nos entendimento. O mundo prega mentira, o mundo jaz no maligno. A principal ferramenta do diabo é a mentira. O mundo jaz no maligno. O mundo é carregado de mentira e de engano, de falsidades. E a caverna de Platão, quem conhece a fábula da caverna de Platão? Alguns conhecem. É ilusão, é um mundo de ilusão. Aparência de verdade, mas não é verdade. Parece alguma coisa consistente, mas não é. Um mundo de ilusão. Cuidado, a internet hoje pode ser um mundo de ilusão, que tenta criar uma realidade, um senso comum, mas o senso comum a partir de falsidades, a partir de mentiras, de enganos. Pinta-se uma verdade, mas ela não é a verdade crua, ela é uma aparência de verdade. Alguém está querendo fazer que a sociedade, o senso comum, pense determinada coisa, mas não é. Isso forma mentalidade. Se a minha mentalidade for construída a partir de mentiras e enganos, isso vai afetar a minha consciência da vida, a minha consciência da realidade, vai afetar a minha vida, o meu modo de viver, meu modo de viver, vai afetar a minha tomada de decisão, vai afetar a minha visão de vida pessoal, a minha visão de vida familiar, a minha visão de vida ministerial, vai afetar a maneira como eu vejo Deus, como eu entendo Deus, vai afetar a minha fé. O mundo é carregado de mentiras e enganos, mas quando eu decido, não quero mais ficar preso às mentiras do mundo. Não quero ficar preso mais às mentiras da vida e das injustiças. Não quero mais ficar preso às mentiras ou às crenças equivocadas, limitantes que me foram construídas pela vida, pelas injustiças, pelos sofrimentos, pelas dores, às vezes por traumas emocionais, traumas que às vezes a gente herda da própria família. Eu não quero ficar preso a nada disso. Eu posso me libertar, mas eu preciso tomar uma decisão de permanecer na palavra de Deus e mergulhar na palavra de Deus e conhecer o que a palavra de Deus fala a meu respeito, o que a palavra de Deus fala de Deus, o que a palavra de Deus fala a meu respeito, o que a palavra de Deus fala da minha identidade, o que a palavra de Deus fala da minha possibilidade de ser curado, o que a palavra de Deus fala da minha possibilidade de ser liberto, o que a palavra de Deus fala da minha possibilidade de prosperar, de crescer, de avançar, de ser um baita construtor do reino dos céus aqui na terra. O que a palavra de Deus fala a respeito das minhas finanças, o que a palavra de Deus fala a respeito da minha vida pessoal, da minha vida emocional, da minha vida sentimental, o que a palavra de Deus fala a respeito da paternidade de Deus e de mim como filho de Deus. Entender o que a palavra de Deus fala a meu respeito. Quando eu decido permanecer nessas verdades, aí acontece um milagre que está no verso 32. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Isso também significa estar com Jesus, andar com Jesus. Aí o verso 32. E conhecereis a verdade. Esse é consequência do decidir permanecer na palavra. Nós mergulhamos na palavra. Aí o verso 32. E, consequentemente, conhecereis a verdade. Aí a verdade entra em nós e a verdade nos libertará. Eu entro na palavra e a palavra entra em mim, e quando ela entra em mim, ela vai promover libertação e cura de todo tipo de mentira, de todo tipo de engano, de todo tipo de falsidade que provocou doenças na nossa vida, doenças limitantes, visões limitantes da nossa própria vida. Eu não posso, eu não consigo, eu nasci para ser pobre mesmo, eu não posso nunca ter uma casa boa, a minha casa é uma bagunça, meus móveis são todos quebrados, eu quebro o pé do sofá e você bota um tijolo e fica lá durante 6 anos, e alguém pensa assim, um dia vai consertar. Isso é cabeça de pobre, que não está liberto. Conserta o sofá, gente. Compra um novo, pelo amor de Deus. Vai lá no Juninho, compra um. Cadê o Juninho? Está lá na diaconia.
Compra abençoado sofá novo. Olha lá, Juninho, né? Ah, o carro está quebrado. Pelo amor de Deus, conserta seu carro. Vai nos versos mecânicos que nós temos aqui, né? Está com roupa rasgada, pelo amor de Deus, para de andar com roupa rasgada, né? Mas isso é... mas hoje é moda, é verdade. Hoje é moda, deixa para lá, deixa para lá. Eu estou dizendo que é moda e tal. Parece que é esquisito, né? Parece, isso não é de pouca importância. Tudo é de pouca importância. Pode ser que, para alguns casos, eu não ligo para nada disso. É legal, tudo bem, não precisa ligar mesmo. A questão é que alguns têm isso como uma expressão de alma doente. É uma expressão de identidade afetada, a identidade adoentada, né? E que acaba revelando, eu acho que eu não consigo, eu procrastino, revelando às vezes uma condição patológica chamada procrastinação. É uma doença. A gente vai deixando tudo para depois, é a procrastinação. Tem medo de encarar, tem medo de fazer, tem medo de realizar, vai arquivando, deixa na gaveta. Um dia a gente mexe nesse negócio e você vai arquivando problemas, você vai arquivando na vida problemas relacionais, você vai arquivando na vida atitudes que você já deveria ter tomado para consertar, para resolver, você deixa arquivado e você não faz nada. Isso tudo vai criando cômodos sujos na nossa alma, cômodos sujos na nossa vida, na nossa cabeça, e ele vai aumentando, tende a aumentar a procrastinação. Resolve isso logo, pelo amor de Deus. Limpa esse quarto da alma, limpa esse quarto do seu coração. Não permita que a procrastinação impeça você de se sentir organizado. Tem uma coisa que eu aprendi não faz muito tempo, que é Deus não abençoa bagunça. Deus não abençoa bagunça. Tem gente que ganha muito dinheiro, mas a vida financeira, ele se sente como se ele nunca tivesse. Mas talvez porque a vida financeira seja uma bagunça. Você não faz um orçamento, você não faz um plano orçamentário, você não sabe onde você gasta, você não sabe quanto você ganha direito. Você sabe que no final você paga as suas contas, mas você não está no controle, você está fora do controle e você se sente numa bagunça. Essa sensação de bagunça, ela é limitante. Você acha que está sempre no vermelho, há um peso na alma, há uma carga emocional horrível e há uma culpa quando você vai comprar alguma coisa, porque você não sabe, que você não tem seu plano orçamentário. Você não sabe se você tem dinheiro ou não, e você compra pela fé. Não, isso não é fé. Isso tem outro nome. E não é fé. Eu posso chamar isso de muitas coisas, menos de fé. Eu posso chamar isso de imprudência, de irresponsabilidade, mentiras. Eu não posso, eu não consigo, não é hora. Mentiras, enganos. A vida parece que foi construindo coisas. Eu não posso ter um bom namorado, não posso ter uma boa namorada, não posso ter um bom casamento. Eu vou escolher a pessoa mais feia dessa terra porque eu sou feio mesmo. Imagina só, a gente às vezes tem crenças limitantes, pensamentos, fala assim, eu não posso, não consigo, não tenho força, não tenho capacidade, eu nasci para ficar um zero à esquerda mesmo. Isso são mentiras. Quando a gente entra na palavra de Deus e entende quem Deus diz que eu sou nele, entende o que Jesus fez por mim, entende a obra de Deus na minha vida, entende o amor que Ele tem por mim, entende o esforço e o poder que foi liberado por Jesus para morrer na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário, ele pagou um alto preço, Ele se doou para você continuar num pensamento mesquinho, pequeno, ignorante. Ei, não tem sentido. Não tem sentido essas coisas. Se Deus pagou um alto preço para libertar você e você viver como livre nessa terra, por que a gente mesmo vai ficar construindo mentalidade limitada, medíocre, pequena? Não, nós precisamos de libertação, nós precisamos de cura. E não apenas com relação à identidade, ou com relação àquilo que eu posso não fazer, mas com relação à nossa alma. Eu não consigo perdoar, eu não consigo amar, eu não consigo abençoar, eu não consigo tratar bem tal pessoa, eu não consigo mais pensar naquela pessoa que surge o ódio no meu coração. Eu não consigo mais conviver, eu não consigo. Ei! Jesus te perdoou na cruz do Calvário. Se não fosse isso, você ia para o inferno. Você não consegue dar perdão para alguém que fez um pecado muito menor do que o seu? Que lógica tem isso? O pecado que cada um de nós cometemos, fez com que Jesus fosse para a cruz.
Alguém comete um pecado infinitamente menor contra nós e eu não vou perdoar? Ah, pastor, o senhor não sabe o que ele me fez. Hã? Olha para a cruz, olha o que todos nós fizemos. Nesse aspecto, a gente tem que se humilhar, a gente tem que perdoar, a gente tem que ir para a cruz, a gente tem que ser Jesus nessa história toda. Crenças limitantes, alma ferida, coisas que eu posso ser liberto, eu posso ser liberto das feridas da minha história, eu posso ser liberto das feridas que foram produzidas na minha alma e no meu coração, pela minha família, eu posso ser liberto pelas feridas que foram produzidas na minha alma, pelos meus líderes, por figuras de autoridade na minha vida, eu posso ser liberto por sentimentos e feridas que me vieram ao coração, produzidas por antigos cônjuges, antigos namorados, antigos tios, familiares, seja quem for, eu posso ser liberto. Eu não sou obrigado a continuar com bola de ferro no meu coração, com bola de ferro na minha mente, com bola de ferro na minha alma. Nós podemos ser libertos em Cristo Jesus. Um preço muito caro foi pago na cruz do Calvário para nos libertar, mas nós precisamos estar na palavra para nos apropriarmos dessas verdades libertadoras. Nós permanecemos na palavra, aí essas verdades libertadoras entram no nosso coração e vão promovendo libertação e cura, libertação e cura, libertação e cura, libertação e cura, libertação de cura. E a gente que no passado voava igual galinha, a gente vai abrindo as asas para pegar o vento de Deus, que nem águia, para voar alto, voar alto, voar alto. Alguns se sentem galinha, mas você não foi criado em Cristo para ser galinha, você foi criado em Cristo para ser uma águia. Fala para o irmão que está do seu lado, você não é galinha, você é uma águia, você é uma águia. Um educador chamado James, final do século passado, começo do século 20, morreu, se não me engano, em 1927. Ele foi um educador de Gana, filho de um príncipe de Gana. Foi estudar nos Estados Unidos e ele era de uma sociedade, de uma cultura em que era, de alguma forma, escravizada por ingleses. E todos que, de alguma forma, tentaram escravizar a África e as diversas nações, trabalhavam criando mentalidade limitante. Vocês não podem, vocês não conseguem, vocês não têm cultura, vocês não têm força, vocês não sabem se organizar, vocês não são competentes, vocês precisam de nós, precisam de nós. Aqui, ó, tudo aqui, ó, está tudo na cabeça. Aí a sociedade acredita e ela se limita àquilo que ela acredita. Você acha que a palavra de Deus, quando ensina sobre fé, é só acreditar que Jesus Cristo é nosso Senhor? Nós vivemos pela fé. Quando a Bíblia diz que nós vivemos pela fé, isso engloba muita coisa. Se você crê que Jesus foi para a cruz para morrer no seu lugar, creia também que toda obra que Ele promoveu na cruz do Calvário deve recair sobre você. O problema é que a gente estanca. A obra de libertação deve continuar. Viver na fé significa agora ir me apropriando de todo o poder da cruz, todo o poder da ressurreição. Ele foi estudar e entendeu o que estava acontecendo culturalmente com o povo, e quando voltou, ele começou um trabalho e educou o povo a mudar essa mentalidade. Num determinado momento ele fez uma reunião, juntou toda a sociedade e contou uma fábula, a fábula da galinha e da águia. Aí ele contou a história assim, um dono de um galinheiro, né, um produtor, tinha galinhas, produtor de galinhas. Ele foi ao campo certo dia, é uma fábula, e ele achou um filhote de águia, e ele pegou esse filhote de águia e trouxe para casa e colocou entre as galinhas. E esse filhote de águia cresceu entre as galinhas, e ela cresceu e virou uma águia adulta, só que ela ciscava como a galinha, ela não voava, ela só pairava, né, planava como a galinha, e ela ficava ciscando como todo galináceo. Muito bem, chegou um amigo desse dono, desse produtor, e viu uma águia no cercado e falou assim, isso é uma águia. E o dono disse, não, isso é uma galinha. Não, isso é uma águia, você não está vendo que é uma águia? Ele falou, não, é uma galinha. Veja, ele cisca como uma galinha. Então, você não está vendo que é uma... Sim, mas ela pensa que é uma galinha. Vamos fazer um teste? Eu tenho certeza que se a gente fizer um teste, isso vai mudar.
Bom, pode fazer o teste que você quiser. Ele sobe em um lugar razoavelmente baixo, né? Mas ele sobe e ele joga a águia. E a águia plana como a galinha e aterriza. Ele pega essa águia, sobe até o telhado e joga a águia do telhado para ver se ela voava. E ela vai batendo as asas mais ou menos e ela vai planando e aterriza como uma galinha. Aí ele pega essa águia e vai num monte muito alto, num precipício, e joga essa águia. Essa águia foi se debatendo, de repente alguma coisa ativou o instinto dentro dela, da sua identidade, de quem ela era, e ela abre as asas, e ela plana e começa a voar como águia. Algo foi ativado nela, e ela voa como uma águia. Aí, Dr. James olha para o povo e diz: você não nasceu para ser galinha, você nasceu para ser águia. Jamais aceite ciscar como uma proposta do diabo, porque ele era missionário também, Dr. James, e também era um missionário em Gana. Jamais aceite ciscar como uma galinha. Os grãos que lhe oferecem, como se você fosse uma galinha. Você é águia. Levanta e voa, porque você voa, foi criado para voar nas grandes alturas. Amém? Você não é galinha, você é águia. Agora, se você acreditar que é uma galinha, tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Ok? E Jesus está falando disso tudo? Sim, Ele está falando disso tudo. Como você se vê? Como você se entende? Sobre quais verdades a respeito de Deus e a respeito de você tem vivido? Sobre quais verdades a respeito de Deus, a respeito de você tem vivido? Sobre quais verdades a respeito de Deus, a respeito de você tem se movimentado na vida? Vamos para o outro verso que diz: responderam-lhe: somos descendentes de Abraão. Tá, replicou Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Verso 35 e 36, o escravo não fica sempre na casa. Eu chamo a sua atenção para o que ele está dizendo nesses dois versos. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha que interessante. Pense nessa figura, nessa parábola que Jesus está usando, da seguinte forma. Pense na casa como sendo a existência. Estão comigo, gente? Pense na casa como sendo a existência, da humanidade. O pecado escravizou a gente. O pecado nos colocou longe de Deus. O pecado, ele promove uma mentalidade enganosa, estruturas de mentira e de engano na nossa cabeça, na nossa visão de mundo, na nossa visão de nós mesmos. O pecado faz essas coisas. E nós nascemos no pecado. Então nós nascemos como escravos. Todos nós nascemos como escravos. E todos nós precisamos nos libertar, ou sermos libertos. Sermos libertos. Eu não posso me libertar como se eu, por mim mesmo, pelas minhas forças, conseguisse me libertar por mim mesmo. Não, eu preciso me sujeitar àquele que tem autoridade sobre mim e pode me libertar. Olha que interessante. Então pense na casa como a existência. Existe o escravo na casa. Onde o escravo trabalha, onde o escravo habita, onde ele dorme? Ele dorme num lugar qualquer, ele dorme num quartinho fora da casa principal, ele come num lugar sujo e pequeno também, ele trabalha para os donos da casa, ele serve os donos da casa, mas ele mesmo convive com limitação, ele fica ali como escravo. Agora, quando Jesus fala, o escravo não fica para sempre na casa, um dia ele morre, e se ele tiver filhos e casar, os seus filhos continuarão escravos, e quando ele morrer, ele vai dizer assim, eu como escravo comi, tinha um senhor que era sobre mim, mas pelo menos eu tinha onde dormir, e eu tinha uma ração para comer, e agora no final da minha vida, eu morro como escravo, eu não sou nada, não tenho nome, e não tenho patrimônio, e não tenho herança, e não tenho nada para deixar para os meus filhos, a não ser a herança de continuar sendo escravo. O escravo, ele não tem nada, e ele não fica na casa para sempre, mas os filhos ficam.
Interessante. Os filhos ficam na casa, porque a casa é deles, e os filhos dos filhos continuarão na casa, e os descendentes desse dono da casa, a casa pertence a eles, e eles continuarão crescendo. O filho pertence à casa e permanece na casa debaixo da paternidade do dono da casa. O filho usufrui da paternidade de Deus. O filho usufrui do amor de Deus. O filho usufrui da cobertura do pai. O filho usufrui do nome do pai. O filho usufrui da herança que ele vai ganhar do pai. O filho usufrui de autoridade. O filho usufrui de tudo que o pai conquistou para ele. Ele usufrui de amor, ele usufrui de autoridade, ele usufrui de bênção, ele usufrui de posses, ele usufrui, porque o filho usufrui dessas coisas todas, amém? Pense na casa como a existência. Uma casa tem escravos, mas tem o filho. Aí, curiosamente, no verso 36, ele fala assim: se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Como assim? Tem um escravo na casa e tem um filho. Quem é que tem poder de libertar o escravo? O filho. De alguma maneira, eles se juntam. Eles estão próximos. Nós estávamos escravos na existência, mas o Filho de Deus entra na existência, ele entra na nossa humanidade, ele se faz homem como nós. Ele veio me encontrar e se apresenta como filho. Eu sou o escravo e ele se apresenta como filho. Agora, se o filho verdadeiramente me libertar, eu serei livre. Ora, o filho da casa se apresenta para mim e me convida a me tornar filho, a se arrepender dos meus pecados, que me escraviza a vida inteira, e eu entrar no nome do filho, e o filho entra em mim, eu me misturo com o filho, eu sou feito filho. Então, Jesus se apresenta e fala assim: eu me ofereço para você, eu sou filho e herdeiro de todas as coisas do meu pai, e eu sou filho. E eu apresento para você a possibilidade de, se arrependendo dos seus pecados que te escravizam a vida toda, você pode se tornar filho como eu. E eu te convido, vem, e em mim você vai ser feito herdeiro. Em mim você vai ser feito filho. E em mim você vai ser feito herdeiro. Em mim você vai usufruir do amor de Deus, do poder de Deus, dos bens do meu Pai, dos bens da minha casa, da libertação, de um nome, de autoridade. E você vai permanecer comigo na casa. E vai permanecer comigo para sempre. Tem muitos cristãos que, embora cristãos, ainda vivem como escravos. Mentalidade escravo, coração de escravo. E sabe o que é que vai mudar isso? É se ele permanecer na palavra. É se ele mergulhar na palavra. E ele entender o que a palavra fala a respeito dele. Ele mergulha na palavra, a palavra mergulha nele e ele promove, ele experimenta a libertação. Todo tipo de sentimento, todo tipo de mentalidade limitante é destruída quando eu passar a pensar a Deus e a mim mesmo do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da cruz, do ponto de vista de Jesus. Amém? Eu quero saltar e compartilhar com você, finalizando. Tem algumas verdades que eu quero destacar para você. Quais verdades, pastor? O que a palavra de Deus fala para eu permanecer? Mas eu quero destacar algumas verdades. Além dessas, tem outras também. Quanto ao que a Bíblia diz que eu sou, quanto ao que a Bíblia diz que eu tenho, e quanto ao que a Bíblia diz que eu posso. Amém, gente? Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você pode o que a Bíblia diz que você pode. A gente tem que mergulhar na palavra de Deus, para a palavra de Deus curar a nossa mentalidade, curar a nossa vida, curar o nosso coração de todo tipo de engano e de mentira que a vida, às vezes o pecado e as feridas, as coisas, né, que aconteceram, feriram nós e construíram estruturas enganosas dentro de nós. Quero mencionar isso. Eu sou uma nova criatura. 2 Coríntios 5, 17. A Bíblia fala que você é uma nova criatura. Você é uma nova criatura. Pastor, eu nasci desse jeito, minha família é isso, minha família é aquilo, a minha herança, e aconteceu isso com a tia, com o tio, não sei o quê. Você olha para isso tudo, você olha para a tua história, para trás e fala assim:
eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura, eu não sou obrigado a reproduzir na minha vida os pecados e os problemas dos meus antepassados. Eu sou uma nova criatura, amado. Às vezes você tem que olhar para algumas pessoas ou olhar para algumas situações e dizer: eu sou uma nova criatura, não sou obrigado a fazer isso, a passar por isso, ou admitir isso na minha vida, porque eu nasci de novo. Amém, gente? Eu nasci de novo. Pensa você, o que você precisa, para quem você tem que dizer isso? Eu sou uma nova criatura em Deus. A segunda coisa, eu sou filho. Eu sou filho, eu sou filho. Mas como filho a gente não sabe, não conhece toda a paternidade de Deus automaticamente. Eu preciso andar com Jesus, eu tenho que permanecer em Cristo, Ele é o Filho. Eu preciso andar com Jesus, eu preciso ser de fato discípulo de Jesus, porque Ele é o Filho. E eu andando com Jesus eu vou aprender sobre a paternidade de Deus. E aprendendo com Jesus eu assumo para mim a paternidade de Deus. Mas é pai mesmo, é relacionamento de pai mesmo. Os nossos pais terrenos às vezes nos feriram e às vezes tinham defeitos de caráter, e todos nós passamos por isso. Eu não estou falando mal dos nossos pais, eu estou dizendo que eu também não fui um pai muito bom para os meus filhos, embora tivesse me esforçado. Por muitas vezes eu precisei me reunir com os meus filhos e pedir perdão para eles de muitas coisas, de coisas que eu sei que eu feri o coração deles, que eu feri a alma deles, que eu feri o senso de identidade deles. Eu sei, nós sabemos, nós conversamos sobre isso e temos muitas vezes procurado os nossos filhos para pedir perdão. Mas a paternidade de Deus não é assim. A paternidade de Deus é perfeita, a paternidade de Deus é plena, a paternidade de Deus é cheia de graça, a paternidade de Deus é maravilhosa. Olha, o Novo Testamento fala de Deus como Pai de toda consolação, Pai das misericórdias e Pai de toda consolação. Amém? Você não quer ter um bom relacionamento com o Pai daquele que se identifica assim como você? Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, Pai Consolador. 2 Coríntios capítulo 1, por exemplo, e Deus de misericórdia. Gente, o nosso Deus é Deus de misericórdia, o nosso Pai. Eu posso ir a Ele e Ele vai ter misericórdia de mim. Você pode ir a Ele, pode tratar daquele assunto que você arquiva, não quer mexer com aquilo, você pode expor e você pode tratar assim com Deus, porque Ele é Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. Ele é Pai de amor. Deus é amor, é como é o nosso Deus. O problema é que a nossa visão de Deus também foi afetada. A nossa visão de Deus também foi afetada. Talvez alguns, quando pensem em Deus, falem assim: não vou orar porque eu tenho medo e vergonha. Gente, não precisa. E pensa em Deus como um senhor carrancudo, sempre de mau humor, olhando sempre de cara feia, porque toda vez que eu me aproximo da presença dele, eu sei que eu estou em débito, e ele é totalmente santo, então ele sempre vai me olhar torto. Não, essa é uma visão equivocada de Deus. Nós precisamos entrar no Evangelho, entrar em Cristo, entrar na palavra de Deus e permitir que ela forme em mim o nosso entendimento, a nossa mentalidade sobre o próprio Deus. Quando Jesus está na praça e as crianças vão correndo na direção dele, pula tudo no colo, os discípulos falam assim: não, pai, mestre, quer que a gente empurra as crianças para fora? Ele fala assim: não, deixa elas pular em cima de mim, eu estou curtindo tudo isso. Deus curte você. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus curte a tua presença. E quando você fala, pensa: Deus vai me culpar. Não sei, se você tem pecado para confessar, então confessa logo, porque Ele vai querer você, Ele quer a tua presença. Ele curte a tua presença, Ele curte a tua companhia, Ele curte a tua oração, Ele curte a tua adoração, Ele tem prazer em você. Você acredita nisso que eu estou falando? Alguns não acreditam. E se você não acredita plenamente nisso, é porque o teu coração ainda tem cadeias que precisam ser rompidas. E eu quero dar uma boa notícia para você: essas cadeias são para serem rompidas.
Elas precisam ser rompidas, elas podem ser rompidas, e você pode usufruir de uma paternidade maravilhosa de Deus, que vai abraçar a tua alma, vai abraçar teu coração, vai amar teu coração, vai abençoar você de todas as formas. Você é filho, tem hora que você tem que parar tudo e falar assim: eu sou filho e sou cuidado, eu tenho a cobertura do meu pai, eu tenho a proteção do meu pai, eu tenho o sustento do meu pai, eu tenho o amor do meu pai. Eu tenho um nome, eu tenho herança, eu sou filho. Alguns crentes ainda vivem como escravos e não como filhos. Mas o Romanos 8 fala que nós somos filhos. Outra verdade, eu sou santificado em Cristo. Amado, não tem nada que você faça para você ser mais santificado. É obra da graça. Você se arrepende, se sujeita, aí o Espírito Santo cobre você e ele é que te santifica. Não é teu mérito, não é nada que você faça, ou nada que você não faça. Depende de onde você está. Não é algo que você faz ou não faz. Depende de onde você está. Na presença de quem você está. E lá você se abre com segurança, e Ele perdoa você e cobre você, e te santifica. O sangue de Jesus é sobre nós. Por isso que a gente pode orar e Deus ouve. É porque o sangue de Deus está sobre nós. Amém, queridos? Isso é graça. É de graça, mas custou caro. Eu sou mais que vencedor. É uma verdade, Romanos capítulo 8. Eu sou mais que vencedor. Quantas vezes a gente está diante de muitas situações na vida e você se sente um pleno derrotado? Isso acontece? Acontece de vez em quando? Você se sente um pleno derrotado. Mas a Bíblia diz que você é mais que vencedor. Como é que você entra nessa palavra? Permanecer nessa palavra. Primeiro você vai para Romanos capítulo 8, verso 37, e você lê. E você se posiciona. Permanecer é lugar. E você toma uma decisão em fé. Eu vou ficar nesse lugar. Eu vou ficar em Cristo. Ele me diz, na sua palavra ele diz que eu sou mais que vencedor. Então você se posiciona, é lugar. Você se posiciona nessa verdade. Aí você olha para o problema e diz: problema, seus dias estão contados. Eu sou mais do que vencedor. Eu vou lutar na certeza de que eu vou vencer. Eu vou batalhar na certeza de que eu vou vencer. Limitações, problemas, seja lá o que for, não importa. Eu quero dar uma notícia para vocês. Eu sou o que Deus diz que eu sou. E o meu meu Deus diz que eu sou mais do que vencedor. Amém? Vai lutar, pode lutar que você vai vencer, porque o Senhor é contigo. Porque você é bom? Não, é porque Ele está com você. É porque Ele vai com você. Amém, queridos? São verdades, você tem que entrar nessa verdade, para que então essa verdade entre em você e cure você. Cure os teus olhos, a tua mentalidade, os teus sentimentos a respeito disso tudo, e você passe a se ver, a ver Deus e a ver você mesmo, a partir das verdades da palavra de Deus. Amém? Outras verdades. Eu tenho o perdão dos pecados. O que é que você tem? Eu não tenho. Eu tenho o perdão dos pecados e já não há condenação. Sentimentos de culpa, sensações de impotência. Você vai para o Romanos 8:1 e você se posiciona nessa palavra, pela fé, num exercício de fé e oração. Eu tenho perdão dos meus pecados e já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu estou em Cristo Jesus e eu repreendo todo espírito de condenação e de acusação na minha própria cabeça. Agora, se há pecados, o Espírito Santo vai me levar a confessá-los. Não dá para dizer isso com pecado guardado. Tem que confessar. Amém? Segunda coisa, eu tenho orientação, paz, alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra na pessoa do Espírito Santo. João 16 e 17, capítulo 16 e capítulo 17, capítulo 15, 16 e 17. Eu tenho todas essas coisas. Você tem, você acredita nisso? Você tem orientação da parte de Deus. Você tem a paz de Deus disponível a você. Alegria, consolo, conforto, ajuda e revelação da palavra, porque o Espírito Santo habita em você. Você tem essas coisas. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Agora, você acredita nisso? Alguns têm dificuldade de acreditar nisso.
Então, qual é a palavra aqui? Qual é a orientação? Entra na presença de Deus com esses textos de João 16 e 17 e se posiciona pela fé. Eu tenho o Espírito Santo em mim e Ele é meu consolador, Ele me traz a paz, Ele me traz a alegria, o Espírito Santo manifesta-te a alegria. Entra nessa palavra, Senhor, no nome de Jesus eu me posiciono aqui. Agora, por favor, age Espírito Santo, traz essas coisas sobre a minha vida. Você se posiciona na palavra e essas verdades se transformam em poder na sua vida. Por isso a Bíblia é muito mais do que um livro de informações a respeito de Jesus, sua obra, seu ministério da igreja. Elas contêm as verdades libertadoras que vão mudar a nossa vida. Amém? E por último, eu tenho as minhas orações ouvidas, porque seus ouvidos estão atentos às minhas súplicas. 1 Pedro 3, verso 12. Quantas vezes a gente não ora porque desconfia que Deus vai ouvir? Ou a gente ora achando que Deus estava mais ocupado com outras coisas e não deu atenção à nossa oração. Mas essa é uma mentira, Deus não vai me ouvir, ou eu orei e parece que não aconteceu nada. Isso é uma mentira de um coração que está ainda convivendo com estruturas de engano, de falsidade. Qual é a verdade da palavra de Deus? Sim, Deus me ouve. Ele está atento às minhas orações e súplicas, porque a sua palavra diz, eu tenho as minhas orações respondidas. Essa é uma verdade. Você entra na palavra e essa verdade cura você. Último slide, penúltimo slide. Eu posso. A Bíblia diz que eu posso muitas coisas, só separei 3 coisas que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso perdoar. Sim, você pode perdoar, você deve perdoar. Ah, pastor, mas meu coração está tão ferido. Exatamente, está ferido porque não perdoou. Eu não sei por quê. Aliás, eu sei por quê. Mas geralmente a gente troca de posição, né? Troca de posição as coisas. Tem a ofensa e tem o perdão. Aí fala assim, olha, perdoa e você vai ser curado da ofensa. Mas aí eu falo assim, não, eu quero amar e me sentir bem, aí depois eu vou perdoar. Não, o que cura a ofensa é o perdão. Enquanto você não dá, ele permanece. Eu posso perdoar? Sim. Por quê? Porque Deus me perdoou. Perdoou os pecados que eu cometi, que levaram para a cruz. Sim, a Bíblia diz que eu posso perdoar. Então, eu posso aquilo que a Bíblia diz que eu posso. Sim, eu posso amar. Ah, está difícil, pastor, não sei o quê. Sim, você pode amar. A Bíblia diz que você pode amar. Então, você vai amar. Ah, a família, o marido, a esposa, o vizinho, o gerente, o meu chefe chato. Você pode amar. A Bíblia diz que você pode. Se posiciona na palavra que o Espírito Santo vai gerar todo o amor. Romanos 5,5. O amor de Deus é gerado em nossos corações pelo seu Espírito. Quando o Espírito Santo tem liberdade em nós, ele produz isso em nós. Amém? E terceiro, eu posso vencer as tentações. 1 Coríntios 10, 13. Ah, está difícil, pastor, eu não sei o que acontece. Se posiciona em Deus em fé, porque a Bíblia diz que você pode vencer as tentações. Acredita nisso. O problema é quando você acredita que você não pode. Mas a Bíblia diz que você pode. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Amém? Permanecer na palavra e suas verdades. 2, conhecer e amar a palavra e suas verdades. E 3, ser liberto por Cristo, que é a verdade. João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Estar na verdade, estar na palavra, é estar em Cristo. A palavra de Deus é a palavra de Cristo, é colar em Jesus, é ser um com Ele. Ele é o Filho. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós éramos escravos. O problema é que às vezes na vida cristã a gente continua vivendo com uma mente escravizada, um coração escravizado, uma perspectiva pessoal escravizada. Mas não, eu fui liberto por Jesus, eu sou filho, Ele ouve as minhas orações, eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso, eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Amém? É uma questão de posicionamento. Amém, gente? Permanecer. É muito legal
Pastor, eu não tenho tanta fé assim. É interessante, porque Jesus usa uma outra palavra. Ele não usa a palavra fé, ele usa a palavra permanecer. É uma questão de lugar. Onde você está? Eu estou nesse lugar, não tenho tanta fé, não importa. Fica nesse lugar, porque aí a palavra vai entrar e ela vai produzir todos os milagres necessários. Amém, gente? Entenderam? Amém? Estão comigo? Há sentido essa palavra para você? Há sentido? O que é importante de você saber em Cristo e na palavra: você é tudo que a Bíblia diz que você é. Você tem tudo que a Bíblia diz que você tem. E você pode tudo que a Bíblia diz que você pode. Amém? Vamos, repete comigo. Eu posso tudo que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho tudo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu sou tudo que a Bíblia diz que eu sou. Amém, amém, amém. Mergulhamos na verdade e ela entra em nós e nos liberta. Amém. Vamos celebrar a ceia.